pelo convite, né, de participar desse trabalho. Eu gostei bastante, né, do tema. A gente já vem transitando nessa área aí, dentro de um projeto, né, de pesquisa no CNPq, que o professor Alexandre vem desenvolvendo, acho que há uns 2 anos aproximadamente. E eu fico bastante feliz de poder estar contribuindo, participando dessa pesquisa. Andei lendo o trabalho assim, de forma minuciosa, né, buscando dar contribuições a respeito de parâmetros de controle, né, o que é possível amarrar dessa pesquisa para que os resultados não sejam confusos e a gente consiga tirar dali, né, as conclusões que são vislumbradas. Bom, eu andei fazendo umas anotações aqui também em relação à apresentação, gostei bastante da apresentação. Eu senti falta de fotografias, principalmente em relação ao equipamento, né, que apareceram na apresentação. Eu gostaria que o Wellington colocasse também na proposta. Na verdade, é uma proposta de dissertação que é usada como exame de qualificação, né, para o programa de mestrado de vocês, que é normalmente mais comum para o doutorado, né? Nossos mestrados, normalmente, eles já entram direto na dissertação, sem o exame de qualificação, que é uma etapa, digamos, de refinamento, né, do estudo para o próprio programa estabelecer as condições, né, de apoio à pesquisa, né, do aluno e definir aí as balizas. E a gente fica sempre preocupado com a infraestrutura, né, com quem que vai colaborar com o trabalho, né, quem vai se envolver, se a própria instituição tem condições ou não, né, e todos os insumos que serão utilizados no trabalho, o tempo que o aluno tem para desenvolver, é isso, e o número de corpos de prova, o número de amostras, que às vezes o aluno propõe tantas variáveis, aí a gente tem que ficar podando para poder direcionar melhor, né, e estabelecer aí os objetivos com critério. Bom, o professor João, ele comentou muito bem, né, sobre a questão dos objetivos do trabalho. A gente fica assim, bastante contente. O professor Alexandre, ele já vem trabalhando há mais de uma década, 2, 3 décadas quase aí, com a questão, né, dos resíduos, de aproveitamento de resíduos. É uma área que interessa bastante os pesquisadores e a utilização desse resíduo específico vem chamando a atenção, né, da comunidade científica. As próprias siderúrgicas, as empresas estão muito interessadas em resolver esse problema, né, do melhor aproveitamento das escórias siderúrgicas, já que a escória granulada de alto forno já tem uso assim, bem estabelecido na indústria cimenteira. Aí essa questão do melhor aproveitamento vai ao encontro de processos, né? Como estabelecer o maior controle, né, da composição química desse resíduo para que ele seja mais atrativo para quem quer beneficiar e quer reaproveitá-lo. E também a questão do volume disponível, né, e da disponibilidade local, questão de transporte, né, os impactos ambientais aí que estão relacionados com o próprio resíduo. Então, o aproveitamento desse material de forma mais ostensiva é de grande interesse da indústria, que, por sua vez, também tem interesse em financiar as pesquisas, né? Então, mais oportunidade de a gente entrar nesse métier e conseguir apoio aí, principalmente para os mestrados profissionais, né, que precisam de mais autonomia. Então, eu andei lendo com mais atenção a parte do programa experimental, né? Então, a revisão bibliográfica aqui, né, o Wellington apresentou ali sobre os processos, eu passei bem rápido por ela. Eu vi assim que o texto ele precisa de pequenos ajustes, né? Pontuação,
os períodos entre vírgulas, né, e alguns errinhos de digitação. Pode substituir palavras por iniciais, né, por acrônimos, usar mais os acrônimos, né, gases de efeito estufa GEE, né, como ele usou o FEA, como usou o FOB, né, a gente tem oportunidade aí de manter um padrão no texto. Então, eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo PDF que eu fiz as correções, né, as minhas sugestões, na verdade, não correções, né? E pulando já para a parte de programa experimental, então, quando eu iniciei a leitura, eu senti falta dos resultados dos estudos preliminares, porque no cronograma ele colocou, né, que 2023 já foi uma etapa da pesquisa, já foi desenvolvida uma etapa da pesquisa. Deixa eu colocar lá na página, abrindo aqui a dissertação, proposta de dissertação. Vamos lá. Bom, a página 49, né? Então, ele dividiu por semestre, 2023.1 e ponto 2, já vem, né, com a revisão bibliográfica e a preparação e a caracterização dos materiais. Então, se essa etapa já foi concluída, eu imaginei nessa proposta de dissertação, ele já entrar com alguns resultados de caracterização, não só da fluorescência de raio-x, né, da composição, mas também, por exemplo, distribuição granométrica, imagens por MEV da própria escória, outras propriedades, como, por exemplo, a própria análise por FTIR dessas matérias-primas. Né? Então, DRX, FTIR e MEV da escória, né, de aciaria. Isso é importantíssimo para que ele, inclusive, pense nos parâmetros de controle. Então, se essa escória ela atende a questões de reatividade química com o tamanho de partícula médio, né, que ele caracterizou, ali ele diz, né, 180 milímetros, 180 micrômetros, né, 0,18 milímetros, passa na peneira 0,18. Então, isso aí, na apresentação, ele mostrou lá também. Então, se a escória ela apresenta uma dada distribuição de tamanho de partículas, é preciso descobrir qual é o diâmetro máximo, o diâmetro mínimo, para, depois que ele olhar no microscópio eletrônico, perceber quais partículas permaneceram inertes e quais reagiram quimicamente, quais que ele conseguiu carbonatar, para focar nesse tamanho de partícula específica. A análise por FTIR vai permitir observar mudanças químicas, né, e estruturais na própria escória, né, em contato com o CO2, para verificar, inclusive, quais são os desdobramentos, que tipo de carbonatos se formaram, porque a gente pode ter carbonatos amorfos e carbonatos cristalinos com estruturas diferentes, né, semicristalinos. Então, tudo isso vai dar um pouquinho de dor de cabeça para observar. Né? Então, o número de onda vai depender muito do que vai se estruturar dentro do processo. Fiquei preocupado com o fato de vocês estarem querendo aproveitar amostras de argamassa para fazer essas análises microestruturais. Eu, assim, tenho muita dificuldade para observar, tanto no microscópio eletrônico como nas outras técnicas, as propriedades, a composição, a estrutura mineralógica do material na presença do quartzo, na presença da areia. Os picos de quartzo são muito intensos. Eles acabam atrapalhando demais a análise por difração de raio-x. Os picos de difração das outras fases ficam escondidos. Então, o melhor dos mundos seria a análise na pasta. Fazer a carbonatação da pasta e fazer as análises microestruturais na pasta. Tanto MEV, quanto a difração, quanto o infravermelho. Aí sim, você tem a remoção da influência da areia quartzosa, que é a areia do IPT.
E também, uma outra coisa que vocês podem fazer, que é uma proposta minha, é caracterizar a areia do IPT. Fazer difração de raio-x, fazer o FT, né? Fazer MEV também, para ver a morfologia dessas partículas, para ver se elas são fraturadas, né? Como é que está esse cristal de quartzo da areia do IPT. Garantir também que não tenha certas impurezas, né? Porque a gente pensa na areia normalizada como sendo um material padrão para evitar lá as impurezas úmicas, né? Aquelas questões críticas que afetam a reação de hidratação do cimento Portland. Mas no caso do contato com CO2 supercrítico, qualquer outra impureza que esteja presente nessa areia também pode afetar os resultados. Então, a gente recebe a areia do IPT e utiliza em natura. A gente não faz um beneficiamento no laboratório dessa areia. O que faria se fosse uma areia comprada no mercado local. Né? Lavagem, secagem, estratificação, e remoção por algum solvente de algum composto que esteja lá contaminando, né? Utilização de água destilada, medição de pH, tudo isso não está colocado como uma etapa de beneficiamento das matérias-primas. De fato, é algo que não é assim de interesse da gente fazer para perder tempo. Mas, enfim, essa etapa de preparação e caracterização de materiais que foi consumada até 2023.2 estaria gerando resultados preliminares que seriam interessantes de estarem nessa proposta, para que a gente já observasse as características e pudesse propor já, né, ações aí nos estudos complementares que são propostos. Então, moldagem do corpo de prova, né? Quando o Eliton cita no texto lá que ia usar a NBR 7215, né, da argamassa normal, para ensaiar de cimento Portland, já fiquei preocupado com a quantidade de água. Então, depois ele mostra que reduz para 0,28 para 0,28 e utiliza um sistema de compactação usado para ensaio de solo. Perfeito. Então, já resolveu um grande problema, que é a questão da consistência da amostra, que tem que ser mesmo de terra seca, para poder ter aí a maior compacidade possível, né? E, ao mesmo tempo, garantir a permeabilidade do CO2, que, não estando em estado supercrítico, ele tem dificuldade de percolar pela amostra ainda, né? Pelos poros conectáveis e tal, para chegar nas partículas da escória lá, que estejam, entre aspas, né, melhor distribuídas possível, distribuídas uniformemente possível. Então, tirando esses aspectos, né, da influência da areia, a proposta de focar na resistência à compressão, eu achei assim óbvio, é uma propriedade de interesse, é a principal propriedade de interesse, né, dos ligantes hidráulicos para uso em concreto, em argamassa. Mas a questão da distribuição de tamanho de partícula, distribuição granométrica, então ele frisou ali que serão utilizadas as 4 frações da areia normal, então vai usar a prescrição da NBR 7215, que se apoia na NBR 7214, né, que é da areia normal, e que a consistência vai ser de terra úmida, né, então consistência seca, garantindo aí que o corpo de prova terá estabilidade, né, terá a sua integridade física mantida, porque ele vai ter que ser desmoldado e colocado dentro do reator. Então, esse transporte, né, essa remoção do molde, essa desmoldagem e essa colocação na prateleirinha, né, e a introdução dentro do reator tem que ser feita com muito cuidado para não haver fraturamento do corpo de prova. E também, né, o professor João ele até sugeriu que essas amostras fossem caracterizadas quanto à massa específica aparente, né, fosse pesada, né, e
determinado seu volume, para que alguns desses parâmetros fossem mais amarrados. Eu sei que isso é complicado de fazer, mas é uma observação que a gente faz para que o Wellington ele preste atenção nisso. Na hora que fizer a desmoldagem, vê se está perdendo partículas, se não está fragmentando, se não está gerando fratura, né, trincas no corpo de prova na hora da desmoldagem, como é que ficou o acabamento de superfície, textura fechada, textura aberta. Eu imagino que essa observação já esteja sendo feita baseado nos trabalhos dos colegas, né? Então isso ajuda bastante. E sempre se apoiar nesses trabalhos satélites, né? Os trabalhos em paralelo, tirando proveito da experiência dos colegas para que você queime etapas e não tenha surpresas depois na hora da avaliação dos resultados. Então, passando aqui rapidamente. Bom, eu posso compartilhar a tela, porque aí eu mostro para vocês, né? Deixa eu ver. À vontade, professor. Tá bom. Vou colocar a tela cheia, porque a janela, às vezes, não aparece. Vamos lá, consegui. Os senhores estão vendo? Sim. Perfeito. Então, assim, tem algumas informações, tem alguns dados, né, que aparecem, por exemplo, no texto em vários pontos. Eu andei fazendo umas ressalvas. Aqui, por exemplo, o Wellington, ele considera que esse filme que é gerado ao redor das partículas, né, em parte é de sílica amorfa, na verdade é de silicato de cálcio, né, similar ao gel de CSH que se forma na hidratação de cimento Portland. Então não é sílica amorfa, e sim silicato de cálcio, né, amorfo. E esse tipo de detalhe é muito importante na hora que ele fizer a avaliação lá da microestrutura no microscópio eletrônico, usando o EDS, usando lá, né, a microsonda, para caracterizar essas fases, que podem ser cristalinas ou não. Porque o que for cristalino, ele vai conseguir ver por difração de raio-x. E o que não for cristalino, ele vai conseguir ver pelo FTIR e também por neve. Percebendo que a morfologia das partículas não será cúbica, não será poligonal, né, como é característico dos materiais que se cristalizam. Aqui, por exemplo, a gente percebe nessa imagem que há partículas cristalinas e amorfas aqui. Então, quando as arestas não são muito bem definidas, essas partículas normalmente têm estrutura desordenada. E quando começa a ficar retilíneo, aí você já começa a perceber um certo grau de cristalinidade que é confirmado lá pela difração de raio-x. Mas claro que o espalhamento difuso, né, o alamorfo, ele às vezes esconde algumas fases cristalinas que estão ali naquele 2θ máximo característico. Aí tem que ter muito cuidado, porque os carbonatos, então, eles têm uma faixa muito grande, né, de oportunidade de combinação, de flutuação composicional, que faz com que, inclusive, eles atraiam íons, né, de elementos leves, os álcalis principalmente, né, que estejam aí presentes na escória. Essas escórias, elas têm muito contaminantes. Eu fiquei intrigado, porque a escória siderúrgica, assim como a escória de alto forno, qual é o objetivo? É você usar fundentes, né, e depois retirar esses fundentes através da escória, carreando ali as impurezas junto, deixando o máximo de ferro metálico ali junto com carbono para compor o aço.
Aí, quando essas escórias têm alto teor de ferro, a gente fica meio confuso. Por que que a escória vai levar o ferro embora se é o elemento químico primordial para a fabricação do aço? Então, uma matéria-prima que se perde assim na formação da escória, tem alguma coisa estranha nesse processo. Mas olhando deixa eu ver aqui. Olhando os outros trabalhos, né, as composições, realmente os teores de dióxido de ferro e até mesmo de ferro metálico, né, aqui ele diz que também aparece ferro metálico, são bastante altos. Então eu coloquei aqui algumas ressalvas, algumas perguntinhas. Por que tão elevado? Será que isso é uma falha de processo? É pontual? Depende da amostragem? Ou essas escórias elas têm essa característica de carrearem muito ferro, roubarem ferro do banho? Então, o nosso objetivo é ter silício e cálcio, né? E também o alumínio. Então, esses 3 elementos são o nosso foco. Aí, quando tem muito ferro, a gente tem essa estranheza. Bom, aqui temos um exemplo, né, de que a escória ela foi usada como agregado, provavelmente, e a pasta de cimento, então, é o ligante, pasta de cimento Portland, é o ligante que promoveu essa argamassa. E aqui nesse caso a gente vê a reação como agregado, né, em relação à pasta de cimento, uma reação expansiva devido à água, né, às trocas aqui da água de reação, e por conta da possível expansão volumétrica dessas partículas, a pasta de cimento acaba sofrendo aí o fraturamento, e essa fratura, então, ela acaba por prejudicar, assim, gerar retroagressão de resistência, né, e gerar, inclusive, sais, e inviabilizar o uso desses materiais. Então, ao se evitar o processo de hidratação, é possível evitar a formação dessas fases deletérias. A gente sabe que o óxido de magnésio, por exemplo, ele forma o hidróxido de magnésio, que é muito expansivo, e outros hidróxidos também, junto com álcalis presentes, que sofrem flutuações volumétricas devido à troca de umidade. Então, variação de umidade relativa do ar já gera mudança de tamanho de partícula em termos de volume, e também, quando elas cristalizam, elas podem mudar de estrutura cristalina, mudar de estrutura hexagonal para estrutura cúbica. Aí essa compactação gera aumento de volume de vazios, criando as fissurações. Então, tem todo um estudo microestrutural que pode ser feito no futuro, né, em continuidade ao trabalho do Wellington, investigando essas amostras, mas a areia vai atrapalhar bastante. Então, assim, eu sei que é um aumento do número de corpos de prova, ou então o número de amostra, né, um pouco mais de trabalho para o aluno, mas se ele tiver a oportunidade de preparar pastas e também colocar pastas no processo, vai ajudar bastante, vai facilitar as análises microestruturais e vai gerar muita amostra para os colegas desenvolverem esses trabalhos futuros. É o que eu posso sugerir aí como sendo algo assim de experiência própria. Ok? Então, o texto como um todo, ele flui muito bem, né? O Wellington, ele escreve de forma bem, né, sucinta, ele concordo com o professor, também apontei essa questão, né, do pH como sendo uma variável importante, né, que deve ser acompanhada. Tamanho de partícula também, a área superficial, tinha colocado aqui também, porque a caracterização granulométrica, né, de distribuição do tamanho de partículas,
vai permitir que seja verificada, inclusive, essa questão da reatividade pelo tamanho, né? Massa específica, granometria, tamanho médio de partícula, ou tamanho máximo e mínimo também, né? A finura, área específica, que pode ser definida ou por BET, ou então até mesmo por Blaine, né? Que é o ensaio típico lá do cimento Portland, pode ajudar bastante a melhorar essa questão da caracterização da escória moída, minuída. Para, inclusive, propor para trabalhos futuros de colegas o estudo da influência da finura nessa reatividade com CO2. O traço de controle, o Wellington ele comenta, né, que vai fazer um traço de controle com carbonatação natural para comparar com a carbonatação acelerada. Eu queria saber, vou colocar agora aqui para a apresentação, por enquanto, para ver com o Wellington como é que vocês fazem isso. O que é essa carbonatação natural que você comenta? A gente já moldou um traço para deixar numa sala com um ambiente controlado. E a gente vai deixar por X dias por 180 dias, por um ano, assim, para ir controlando. Isso, exatamente. Fiquei preocupado com o tempo, né? Quanto tempo vocês deixariam essa amostra exposta ao ambiente natural, né, com uma dada concentração baixa de CO2, para que a carbonatação ocorra naturalmente? A gente percebe que são décadas que levam, né? Argamassas aí antigas, de construções que tem mais de um século, a gente vê que, né, o carbonato de cálcio está ali em grande concentração nos concretos antigos, né, nas estruturas antigas. Mas como comparar a carbonatação natural com a acelerada? Eu imaginei de você comparar com essas estruturas antigas, pegar amostras antigas de argamassas ou de concretos que tenham aí 5 décadas ou mais, né, de construções que foram demolidas, trabalhos acadêmicos que estudaram esses assuntos, para perceber que tipo de carbonato ocorre nessas microestruturas, né, que reações ocorrem com os contaminantes carreados, por exemplo, por águas sulfatadas, e como que o ambiente externo afetou essas fases carbonatadas a partir dos hidróxidos, né, dos hidratos do cimento Portland. É uma condição que, assim, dá muito panos para manga, né, para discussão. Enfim, controle da carbonatação acelerada você tem, mas da carbonatação natural vai ser complicado fazer a comparação dentro do prazo de dissertação de mestrado que você tem. Então, fiquei preocupado dessa questão, né, de você não ter amostras aí com carbonatos estáveis, estabilizados, de estruturas mais antigas. Já comentei sobre as fotos, né, que seria bom você entrar no texto aí, na proposta, com as fotos dos equipamentos. Tive dificuldade de ver a bomba, você mostrou as fotos, né, das configurações. Aí na segunda configuração, que tem os 2 banhos, você falou da bomba, mas eu fiquei procurando a bomba, não vi. Né? Então, assim, tem detalhes que aparecem na representação esquemática facilmente, mas na foto a gente fica curioso de ver. Então, assim, se já tem o equipamento, você tem uma coisa muito boa, que tem que ser mostrada. Já temos o equipamento, a universidade tem a infraestrutura, né? Já temos esses equipamentos todos, né? Você cita lá no programa experimental que eles existem nos laboratórios. Então, se já existem, você já tinha acesso, por que não obteve resultados preliminares aí da escória? Podia estar com essa escória totalmente caracterizada, tanto distribuição de tamanho, como composição, estrutura e tudo mais. Vai precisar disso, porque se ela reagir com CO2, você tem que ver in natura como é que ela era e carbonatada. O que aconteceu? Quanto carbonatou? Aí, como o professor João comentou, lá uma técnica complementar que seria análise térmica, você poderia acompanhar a degradação lá em altas temperaturas, em torno de 700 graus, a decomposição desses
carbonatos para perceber quanto de CO2 foi absorvido, quanto de carbonatos se formaram na reação com a escória. Mas o FTIR vai mostrar, né, esses carbonatos aí que vão se desdobrar, eles vão formar bandas diversas, aí só olhando para a gente discutir isso. Mas olhando a escória, já agora, in natura, você já pode perceber carbonatos, porque reage com o CO2 da atmosfera. Então, nela já tem carbonatos, pode contar. E eles vão se desdobrar e vão aumentar de volume, né, e de tipologia em contato com o CO2 no teu reator. Beleza? Mas aqueles carbonatos que já existem na escória in natura, você já tem que identificar para não tirar partido de que eles foram resultante da reação no teu reator. Beleza? Opa, já falei sobre isso. Bom, eu achei olhando as tuas citações, né? Eu andei procurando para ver se todos os trabalhos que você cita estão na referência, nas referências bibliográficas, e também se nas referências tem alguma coisa que você não citou no texto, então tem lá alguns trabalhos que não foram citados e tem alguns que você citou e que não estão lá também. Então, eu coloquei aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Tá aparecendo aí? Agora, né? Sim. Então, tem alguns detalhezinhos, né, que você vai ver, são assim, sugestões, né, para melhorar o texto, acrônimos, a gente, né, tem essa inclinação de colocar apóstrofo S, colocar um Szinho menor para mostrar que está no plural, mas os acrônimos não vão para o plural. Tempo verbal, né, manter, já que é uma proposta, então manter tempo futuro, né, que é uma proposta. Aqui eu tinha colocado reator supercrítico, porque você coloca reator supercrítico aqui, mas você não vai trabalhar com a condição supercrítica, né? Aí tem que verificar se vai tirar o termo supercrítico daqui ou se vai adicionar. Aí, por exemplo, aqui eu estou sugerindo que você suba esse parágrafo e coloque a figura para depois do parágrafo, porque você está falando sobre a disposição 1 aqui, aí aqui a figura 21 fala da disposição 2. Né? Então, começa a falar sobre a disposição 2 primeiro, apresenta a figura e dá continuidade. Então, assim, são sugestões que eu coloquei aqui por todo o texto, para que você apresente aí para os seus orientadores e verifiquem aqui também, no plural, né? Verifiquem se faz jus aí ao texto. Comentei aqui já com vocês, né, que argamassa não é recomendado, fazer da areia também para subtrair os padrões, fazer análise com areia fica complicado. Tá bom? Aí aqui falei sobre isso. Aqui no cronograma você não coloca, né, participação em congresso, publicações, porque normalmente a gente faz os alunos participarem, né, desses eventos durante o processo. Isso é bom porque ele já discute resultados, já publica alguma coisa, já, né, ajuda o programa de pós-graduação a ter mais publicações. E funciona também, né, como um alimento para você refinar suas discussões. Então, referências, né? Algumas delas, você, por exemplo, no texto, não coloca Cárdenas, e sim Balaguera. Então, aqui tem que verificar se vai ser Balaguera C, CCA, né? Então, são coisinhas simples. Não aparece no texto, L's aqui, mas eu vi, não aparece no texto, mas aparece na tabela. E você citou
na apresentação. Eu já anotei aqui. Então, assim, é só dar uma revisada nisso. Aqui é a mesma coisa. Está lá como Gomari, mas não está como Eliase, Bertos. Então, esses nomes compostos assim. Verificar se está citado lá. Aqui eu acho que eu parei, porque isso foi ontem à noite. Mas, assim, as minhas contribuições, para não me estender muito, as minhas contribuições estão por todo o texto. Então, eu faço discussões, ok? Aí, né, em pastas, eu boto aqui número de corpo de prova, né, fiquei um pouco preocupado. As variáveis. Né, então, eu tinha entendido que aqui esses estudos preliminares já estavam sendo realizados ou já foram realizados, você está compilando os dados ainda e desenvolvendo aí, tirando as conclusões, né, para fase complementar, que seria o que você está propondo agora nesse momento. Então, a complementação dessa pesquisa que já foi realizada. Então, se pudesse deixar isso claro nos objetivos, tanto gerais quanto específicos, eu acho que isso direciona mais o leitor e faz ele entender melhor, né, o cunho do teu trabalho e também, né, o que você tem aí de volume de experimentos para desenvolver. Tá ok, Elton? Então, assim, te parabenizo, né, pelo tema proposto, né, pelo trabalho aí com seus orientadores. É realmente um tema muito interessante, que está em voga, né, e a gente tem muito interesse sobre isso. Te parabenizo aí pelo interesse de trabalhar com resíduos, né, é um tema árduo, né, a gente pegar lixo, trabalhar com reciclagem, refugos, pegar coisas que ninguém quer, mas pensando na natureza, né, pensando na proteção ao meio ambiente. Isso é muito importante, né, que a gente tem aí, né, um meio ambiente tão degradado. E aproveitando, né, que o governo brasileiro está ganhando fôlego nas questões ambientais, então a oportunidade de a gente crescer nesses estudos, crescer nesses temas e passear pelo mundo aí fazendo na divulgação disso e participando com os nossos colegas nos outros continentes, né, desses trabalhos de pesquisa, principalmente em temas tão comuns como esse, né, porque a produção de aço dá dor de cabeça no mundo inteiro. Tá ok? Parabéns mais uma vez e meus agradecimentos mais uma vez aí pelo convite e